Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje da Ático Curitiba. Nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco. Estamos muito felizes também por podermos ouvir aquilo que Deus tem para falar às nossas vidas. Nós sabemos que o ano passado foi um ano difícil, um ano complicado, mas esse ano a alegria se renova em nosso coração. Que essa alegria do Senhor possa tomar conta da sua vida, do seu coração, que tudo o que você fizer, você faça de todo o coração como para o Senhor. E agora você é convidado a cantar conosco a próxima canção, que é realmente um convite para nós estarmos louvando e adorando ao nome do Senhor. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó Senhor. A oração nos aproxima de Deus. É na hora da oração que nós podemos derramar o nosso coração diante dele, falar dos nossos anseios, das nossas angústias, também dar gratidão por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E nesse momento, você é convidado também a estar orando, chamando, quem sabe, aí as pessoas que estão próximas a você, seus familiares, para ter esse momento de falar com Deus. Senhor,
nós te louvamos porque temos essa oportunidade, esse privilégio de estarmos na Tua presença nesse momento. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que trabalha para aqueles que em Ti esperam. Nós temos esperado no Senhor. Muito obrigada, Deus, por todas as Suas promessas para as nossas vidas, que nesse momento nós possamos aquietar o nosso coração e ouvir também aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Fala conosco essa noite, Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E agora chegou aquele momento bem especial, momento onde nós podemos, quem sabe, nos tornar como crianças, ouvir uma mensagem direcionada para eles, mas também nos alegrarmos com essa canção. Então eu convido todas as crianças e vocês também a entoarem conosco esse próximo cântico. Jesus ama cada um de nós. Vamos cantar? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Que maravilha nós podermos ler esse versículo nesse dia. Saber que tudo o que nós fazemos, quando é no Senhor, não é em vão. Que você possa tomar esse versículo para você, nesse começo de ano, fazendo e cooperando, usando a sua vida como um instrumento nas mãos do Senhor. E agora, fique por dentro das nossas programações com o Ático News. Olá, pessoal! É com muito carinho que o Ático Kids está disponibilizando um material para as nossas crianças pequenas todos os finais de semana, lá no nosso canal no YouTube. Acesse atico.org.br/kids e tenha um tempo especial com sua família para aprender mais sobre Jesus. Qualquer dúvida ou sugestão, fale conosco.
Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, o canal da Ático Curitiba. É muito bom ter você aqui conosco para iniciarmos essa nova série de mensagens com o tema Cancelaram a Alegria. Cancelaram a alegria. Pois bem, por que falar sobre isso? Por conta dessa pandemia, dessa questão a qual nós estamos passando, desse tempo que nós estamos reclusos por conta de tudo o que o nosso país e o mundo passou, algumas pessoas pensaram que essa pandemia ia durar dias. Quem sabe alguns pensaram que essa pandemia ia durar semanas, meses. Quem sabe algumas pessoas pensaram que apenas ia ser uma tempestade de inverno. Mas o que nós conseguimos entender e o que nós estamos acompanhando nesse quase um ano de pandemia, quando paramos aí pelo dia 15 de março, mais ou menos, é que nós estamos diante de um longo e cansativo inverno. Essa é a realidade, onde escolas foram fechadas, onde aulas foram suspensas, onde pessoas ficaram impossibilitadas de sair das suas casas. E diante de tudo isso, como não estranhar as mais diversas formas das pessoas se adaptarem? Como não estranhar as mais diversas formas dessa adequação, dessas pessoas indo para esse mundo digital, indo para o online? Foi extraordinário, várias e várias ideias, várias e várias formas para que as coisas pudessem ter continuidade. Mas algumas coisas não puderam ser da mesma forma. Vamos voltar aqui, festas de aniversários, Réveillon, Natal, festa em família, tudo foi diferente. Tudo foi diferente. Em 2020, nós podemos ver que ele foi um ano de pouca comemoração. Eu não estou dizendo aqui que foi um ano de poucas realizações. Realizações aconteceram. Como eu acabei de citar, as pessoas se reinventaram. Eu pude presenciar, quem sabe você também teve a oportunidade, de pessoas próximas se formando através de uma live, pessoas se formando através de um drive-thru, as pessoas passando para receber o seu canudo, o tão conquistado título ali, tão conquistado prêmio, a questão acadêmica de cada um. Então, não estou falando que não teve realizações, mas o que nós pudemos ver que foi um ano de poucas comemorações. Comemorações. E porém, goste você ou não, o cancelamento do carnaval, o cancelamento da festa popularmente associada à alegria da nossa cultura, da cultura brasileira, esse cancelamento ele faz emergir ali a sensação de que cancelaram a alegria. A festa acabou. Por quê? Porque algumas pessoas não conseguem diferenciar alegria e felicidade. Por que algumas pessoas pensam assim? Por que algumas pessoas não conseguem entender isso? Porque na nossa cultura, a felicidade ela está associada, ela é vista como um fim. Na nossa cultura, a felicidade ela é vista como um objetivo, ela é vista como algo a ser alcançado, ou que nós podemos fazer. As pessoas não conseguem ver essa diferença clara, que é felicidade e que é alegria. Algo, quando falamos de felicidade, é algo que é passageiro, que podemos conquistar aqui e ficarmos felizes, e por momentos podemos perder e ficar tristes. Mas a alegria, a qual nós vamos ver aqui, é uma alegria que ela indifere de coisas materiais, ela indifere de você ter ou não ter saldo no banco, indifere de tudo isso.
Então, o que eu quero mostrar aqui é que quando existe uma pausa no meio do caminho, essa pausa, ela se torna fonte de grande decepção para algumas pessoas. Essa pausa, ela se torna uma fonte de grande insatisfação, uma insatisfação que vem e amarga a vida dessas pessoas que pensam que essa alegria acabou, de que cancelaram, que essa alegria ela foi cancelada. Por quê? Porque ninguém gosta de ter os seus planos interrompidos, os seus objetivos interrompidos. Mas eu quero trazer uma afirmação aqui. E se eu te dissesse que a alegria, ela não é um ponto onde devemos chegar, mas ela é um modo ao qual nós viajamos? Se eu dissesse para você aqui que a alegria, ela não é um fim, mas sim uma companhia na caminhada. Ela não é um fim, mas ela é uma companhia na nossa caminhada. E o que eu quero mostrar aqui é que houve um homem que entendeu tudo isso na forma prática. Paulo descobriu que a verdadeira alegria não precisava respeitar normas de distanciamento social. A verdadeira alegria, ela independe de circunstâncias, ela independe das ações contrárias, de objeções. Essa verdadeira alegria, ela pode nos acompanhar em todo e qualquer momento. Todo e qualquer momento. Paulo, preso em Roma, um homem que ainda no primeiro século estava preso, escreveu uma carta na qual ele afirmou o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Um homem que aprendeu na prática. Um homem que aprendeu na prática. E é sobre essa carta que nós vamos conversar ao longo dessa série. A carta que Paulo escreve aos Filipenses. A carta que Paulo escreve àquelas pessoas que residiam ali na cidade de Filipos. Então, dentro dessa temática proposta, cancelaram a alegria, nós podemos analisar que existem outros, ou nós podemos ver aqui que existem diversos motivos pelos quais nós devemos nos alegrar. Diversos motivos. E o primeiro motivo que nós vamos falar, o primeiro motivo que nós vamos ver aqui que serve para nós como subsídio para que a nossa alegria seja restaurada, é a cooperação. Cooperação. É a alegria de viver em parceria, é a alegria de viver conectado a algo muito maior do que apenas ao nosso mundo, do que apenas a nós mesmos. Steven Lawson, ele explica em seu livro sobre Filipenses, um livro intitulado Filipenses para você, a seguinte frase: a palavra traduzida por cooperação, que é a palavra koinonia, significa o ato de partilhar algo com outra pessoa. Koinonia, cooperação, significa o ato de compartilhar algo com outra pessoa. Então, a cooperação, a qual nós vamos falar aqui, ela é a fonte de alegria que independe de circunstâncias. A cooperação, ela é a fonte de alegria que ela independe de pessoas, ela independe de coisas materiais, ela independe de amizades. Pois através da cooperação, através da ajuda do outro, nós conseguimos entender e nós conseguimos superar os planos mal sucedidos. Através da cooperação, através da ajuda do outro, nós conseguimos superar os planos mal sucedidos.
Paulo ele tinha uma intenção de ir pregar o evangelho em Roma. Porém, Paulo não chegou em Roma da forma que ele havia planejado. O plano de Paulo era chegar em Roma, era pregar o evangelho nos anfiteatros, era pregar o evangelho nas arenas públicas. Porém, não foi dessa forma que aconteceu. Paulo queria pregar o evangelho em Roma, porque Roma era a cidade mais importante do império. Paulo queria pregar o evangelho, queria chegar naquela cidade e pregar o evangelho de uma forma livre. Assim como ele já havia feito em Tessalônica, em Corinto, na Grécia, em Filipos, em Atenas, na Macedônia. Porém, as coisas não aconteceram da forma que Paulo esperava. Os planos de Paulo não aconteceram da forma que ele planejou, da forma que ele pensou. Paulo chegou em Roma como um prisioneiro. Paulo chegou em Roma para enfrentar o julgamento do imperador. Não como um pregador do evangelho, da forma que ele havia escolhido. Paulo estava preso, estava acorrentado. Mas o que nós conseguimos entender diante dessa carta que Paulo escreve e de tantos outros escritos é que o pregador estava preso, mas a palavra de Deus jamais. Porque Paulo, mesmo preso, conseguiu anunciar as boas novas de salvação. Então, diante de tudo isso, Paulo teve que superar um plano mal sucedido. Ele teve que superar. Porém, esse plano de Paulo, esse plano mal sucedido de Paulo, ele gerou o quê? Em primeiro lugar, ele gerou paz em seu coração. Mesmo não conseguindo concretizar o que ele havia pensado, a forma que ele havia planejado de ir para Roma e pregar o evangelho, Paulo tinha paz em seu coração. E olha o que ele diz em Filipenses 1:12. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Mesmo diante de um plano mal sucedido, Paulo tinha paz em seu coração. Mesmo diante desse plano mal sucedido, nós podemos ver que algo que gerou no coração de Paulo. Gerou no coração de Paulo uma oportunidade e alcance não planejado. Paulo não havia planejado isso, mas o versículo 13 continua. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Em Roma, aprisionado, Paulo anunciou o evangelho aos guardas. Paulo pregou o evangelho a todos os demais do palácio. Através daqueles guardas do palácio, o evangelho chegou num local onde Paulo jamais imaginaria pisar, que era na casa de César, no palácio de César. Um pouco mais para frente, Filipenses 4:22 vai dizer isso para nós. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Diante de um plano mal sucedido, gerou paz em seu coração, gerou uma oportunidade, mas também esse plano mal sucedido de Paulo gerou um efeito não planejado por ele, mas planejado por Deus. O versículo 14 continua, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Os cristãos de Roma, aquelas pessoas que seguiam ao Senhor, os discípulos do Senhor, passaram a ter muito mais ousadia, passaram a ter muito mais coragem, muito mais determinação para pregar as boas novas da salvação, passaram a ter muito mais determinação para compartilhar o evangelho. Não ficaram acovardadas. E aqui eu faço uma pergunta para nós. Como Paulo conseguiu suportar tudo isso?
Como Paulo, diante de um plano frustrado, fracassado, conseguiu forças para superar todas essas questões contrárias. Como Paulo conseguiu suportar o caos de um plano mal sucedido. Como Paulo conseguiu. Eu convido você a voltarmos mais uma vez no capítulo 1, quando diz assim, verso 3 a 5. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. É lógico que aqui nós vamos entender que o que levantava Paulo, o que deixava Paulo animado, revigorado, era a presença do Senhor, era a fé que ele tinha no Senhor, a convicção que ele tinha no Senhor, que ele estava ali fazendo a coisa certa, de que ele estava no lugar certo. Paulo tinha convicção disso. Mas o que também nós podemos entender aqui é que a cooperação era o combustível que Paulo usava para prosseguir com alegria. Ele estava percebendo que ele não estava sozinho naquela jornada. Deus estava com ele, o guardando, o livrando, mas também aquilo ali avolumou para que pessoas pudessem pregar, anunciar o evangelho da salvação. E é isso que nós vamos ver, porque Paulo não faz as coisas sozinhos. Aquelas pessoas de Filipos, eles também participaram do sustento de Paulo. Aquelas famílias, aqueles irmãos se mostraram voluntários na assistência das pessoas mais pobres, das famílias ali que estavam mais vulneráveis, numa situação mais vulnerável, enfrentando mais dificuldades. Paulo estava preso em Roma. Seus planos foram cancelados, mas a alegria não estava no final de uma estrada chamada liberdade. A alegria não estava num lugar onde as coisas estavam todas tranquilas, onde estava tudo bem. E sim, essa alegria se encontra no caminho da cooperação dos irmãos. Uma cooperação que gerava nele e nos filipenses um engajamento mútuo. Um engajamento com um propósito. Todos na mesma direção. Todos na mesma direção. O mesmo engajamento observado em Martin Luther King, que em cooperação com o Evangelho lutou contra a segregação racial. E um pouco antes da sua morte, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: bem, eu não sei o que vai acontecer comigo agora. Temos dias difíceis pela frente, mas isso não importa mais agora. Porque eu estive na montanha e vi a terra prometida. Pode ser que eu não chegue lá com vocês, mas quero que vocês saibam nesta noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Em tempos difíceis, quando tudo parece contribuir para o cancelamento da alegria, a vida em cooperação gera um contínuo engajamento. A vida em cooperação gera um contínuo engajamento. Engajamento esse que nos livra de sentimentos ruins. Engajamento esse que nos livra de planos frustrados e nos mantém em alegre movimento. Precisamos nos engajar. Essa cooperação também pôde servir para que Paulo pudesse superar oposições. Filipenses 1, verso 15 e 16 diz: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho.
O versículo 15 e o versículo 16 nos mostra que alguns cristãos em Roma estavam anunciando o evangelho por, o texto ali diz, boa vontade, amor e defesa do evangelho de Cristo Jesus. Porém, por outro lado, alguns anunciavam a Cristo de uma forma totalmente desqualificada, de uma forma totalmente errônea. O versículo 15, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Isso indica que os opositores, eles tinham sentimentos até, vamos pensar assim, tinham sentimentos de má vontade com relação a Paulo. Sentimentos ruins com relação a Paulo. Olha o que diz o versículo 17. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Isso indica que esses opositores eram pessoas que faziam o certo, porém com um objetivo totalmente errado. De uma forma totalmente errada. Eles agiam como pessoas contratadas para fazer esse serviço, para fazer o serviço sujo, para fazer algo que viesse a envergonhar o nome de Cristo. Tudo isso para quê? Para também resultar no sofrimento de Paulo. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo não estava preocupado de forma alguma com isso. E guardem isso que eu vou falar. A existência de oposição, ela é inevitável na nossa caminhada. Seja que área que nós estivermos, a existência de oposição é inevitável quando Deus está soberanamente usando nossas vidas para algo. Olha o que diz o versículo 18, olha o que Paulo diz, mesmo sabendo que essas pessoas estavam pregando de uma forma totalmente equivocada, olha o que Paulo diz. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo não fica nem um pouco preocupado. Ele está com a sua consciência tranquila. Ele conseguiu entender muito bem que existe oposição em toda e qualquer área. Essa oposição ela é inevitável quando Deus está soberanamente usando nossas vidas para algo. E Deus estava usando a vida de Paulo. Deus usou a vida de Paulo para entrar no palácio, para converter a guarda pretoriana, aqueles homens que estavam algemados ao seu lado, enquanto ele estava preso. Porém, uma das coisas que colaboravam para que Paulo permanecesse firmes no Senhor, Paulo se encontrava firme no Senhor, com alegria no Senhor, certamente era a cooperação. Uma cooperação que gerava em Paulo uma firme convicção. Uma convicção de anunciar, de continuar pregando e anunciando o Evangelho. Vamos voltar mais uma vez no capítulo 1, verso 6, quando Paulo escreve: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido, ou seja, estou plenamente convicto no meu coração, estou plenamente convicto na minha mente. Quando ele fala começou a boa obra, assim como Deus começou a boa obra lá na igreja de Filipos, tempos atrás, anos atrás, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo quer mostrar aqui para nós é que tudo estará completo. Deus nunca deixou, não deixa e jamais deixará algo incompleto. Nosso Deus não é o Deus de deixar coisas pela metade ou algo incompleto. E olha como ele continua no versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus.
Não existe vida cristã sem cooperação. Em tempos difíceis de grande oposição, quando tudo parece contribuir para o cancelamento da alegria, a vida em cooperação, ela gera firme convicção de que é Deus. Deus é quem está trabalhando, é Deus quem completará a sua obra. Independente dos opositores, independente dos opressores que nos cercam, o que cercavam Paulo. É Deus quem irá continuar a obra. Mas em terceiro e último lugar, essa cooperação ajudou Paulo e nos ajuda a superar a vontade própria. Superar a vontade própria. Quando o texto de Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui nós encontramos a expressão mais emblemática de um homem que descobriu que a alegria, ela independe das circunstâncias. A expressão de um homem que descobriu que essa alegria independe de coisas, independe de estar preso ou livre. Independe porque essa alegria não está em coisas, mas sim no Senhor. Paulo descobriu que a verdadeira alegria não é meramente existir, mas viver para Cristo e entender que todo o resto, e entender que todas as coisas são secundárias. Porém, Paulo, agora ele se vê diante de um dilema. Paulo se vê diante de escolher o melhor ou escolher o importante. Olha o que diz o versículo 22 em diante. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e a alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Muitas vezes nós estamos nesse dilema. Eu não sei se você já se encontrou nessa posição, entre escolher o melhor e entre escolher o importante. Se você já se encontrou diante disso, qual a reflexão que você tem diante disso? Você tem lembranças positivas de algo que você precisou decidir? Ou se você tiver uma oportunidade ou uma situação na sua frente, o que você vai escolher? Ou o que será que nós temos escolhido? Paulo, ele se dispôs a escolher o importante. E quando Paulo se dispôs se coloca na presença de Deus, escolhendo o importante, ele estava escolhendo o melhor. Ficou complicada essa frase, né? Mas Paulo estava escolhendo o importante. Quando Paulo escolhe o importante, ele estava escolhendo o melhor não para si, mas ele estava escolhendo o melhor para o próximo, para aquelas pessoas que estavam ali, recebendo as suas cartas, ouvindo através dele o evangelho da salvação. Paulo não foi egoísta, não pensou apenas nele. O texto deixa muito claro isso, que era muito melhor ele estar com o Senhor. Mas a escolha dele foi ficar, não se entregar e continuar pregando o evangelho. Então, Paulo, escolhendo o importante, ele escolhe o melhor para o próximo. E assim nós precisamos fazer. Quando estivermos diante de situações assim, nós precisamos escolher o importante para que o melhor fique com o próximo, para que nós possamos levar as boas novas de salvação para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E nós vemos claramente isso no versículo que lemos
trazendo aqui expressões como por causa de vocês. Paulo está dizendo, para seu progresso e alegria na fé, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. É mais uma vez Paulo falando sobre essa cooperação. É mais uma vez Paulo falando da verdadeira cooperação que acontece quando deixamos de olhar somente para o outro, quando deixamos de olhar somente para nós mesmos para olharmos para o outro. Quando paramos de pensar e olhar somente para o nosso mundo, para o micro e olhamos para o macro, vendo outras e outras realidades e assim nos dispomos a cooperar. Assim temos um olhar de cooperação para com o próximo. Paulo continua dizendo aqui, expondo esse pensamento, quando ele diz no versículo 27, permaneçam firmes, permaneçam unidos, permaneçam juntos. E aqui a expressão usada no original, ela quer mostrar para nós de permaneçam firmes, fiquem imóveis. Fiquem em uma só posição, todos vocês fiquem com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, todos na mesma visão. Versículo 27, lutando unânimes, se esforcem juntos. Versículo 29, sofram juntos. Versículo 30, combatam juntos. Unanimidade, estejam juntos, cooperem uns para com os outros. Por quê? Porque recuperar a alegria só é possível com cooperação. Uma cooperação que nos auxilia a abrir mão dos nossos desejos pelo outro. Abrir mão do que nós pensamos ou queremos pelo outro. Lembram das palavras de Jesus em Mateus 26, 39? Quando ele diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus abriu mão do seu trono que lhe era por direito para verter um sangue inocente por nós pecadores, por nós falhos, humanos, limitados. Jesus abriu mão da sua glória para padecer por conta dos nossos pecados, por conta das nossas falhas. Entendendo que precisava se colocar no nosso lugar, fazer a vontade do Pai, escolher o melhor para o outro, entendendo que o lucro não está aqui, mas o importante ou o mais importante, o viver para Cristo, o viver escolhendo o melhor para o outro, isso sim é a fonte de alegria comunitária e não apenas uma fonte pessoal, uma fonte comunitária, uma fonte de pensar para fora, pensar no outro. Nós precisamos abandonar essa ilusória, essa instável ideia de que a felicidade é um lugar, de que a felicidade é um ponto onde nós temos que chegar. Nós precisamos recuperar a alegria da cooperação. Precisamos recuperar essa alegria. Por quê? Porque o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles servem para nós como o nosso maior exemplo de trabalho em cooperação. Cada um exercendo o seu papel, cada um exercendo a sua função, mas com um único objetivo, com um só, somente com um objetivo. Então, que diante do que conversamos aqui, que possamos cooperar, que possamos entender que o Evangelho precisa ser pregado por todos nós. Não é apenas o trabalho de fulano ou ciclano, precisa ser pregado, anunciado por todos nós. Que a alegria de cooperar possa estar presente em nós.
nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Como eu iniciei falando das questões que foram canceladas, podem ser que as festas continuem ainda sendo canceladas. As programações, o que nós planejamos ainda continuem sendo cancelados. Mas a alegria de quem está com Jesus jamais acaba. A alegria de quem serve ao Senhor, de quem caminha com o Senhor, jamais será cancelada. Não importa se seus planos foram cancelados, não importa se o que você planejou você precisa rasgar e jogar fora, fazer um plano novamente, se existe oposição ou se a sua vontade precisa ser renunciada. As 3 coisas que comentamos, nada importa quando cooperamos com Jesus. Nada importa quando estamos seguindo ao Senhor, cooperando na obra e cooperando para essas pessoas que estão sedentas a ouvir a sua voz, estão sedentas a ouvir sobre as boas novas de salvação. Porque essa alegria, essa verdadeira alegria que é a pessoa de Jesus, nada e ninguém pode tirar de nós. Nada e ninguém pode tirar de nós. E aqui eu deixo 2 perguntas para nós, para que possamos refletir, para que possamos praticar. E a primeira delas, você já entendeu qual é o seu papel? Você já entendeu qual é o seu papel na história? O que Deus tem para fazer através da sua vida? Você já entendeu isso? Você tendo as suas limitações, mesmo você com as suas dificuldades. Assim como Paulo tinha as limitações, tinha a dificuldade de estar aprisionado. Você consegue entender qual é o seu papel na história? Você já teve a oportunidade de cooperar com aquilo que Deus te deu? O dom, o talento que Deus deu a você? Você já teve a oportunidade de compartilhar com o próximo? O que lhe foi ensinado? Você já teve a oportunidade de compartilhar com os outros? Ou será que estamos nos escondendo? Pense nessas 2 questões. Reflita, mas também coloque em prática. Que possamos refletir, mas também que possamos praticar. E, para encerrar, eu gostaria de desafiar você a ser um cooperador. A ser um cooperador. E como que nós podemos começar isso? Comece orando por uma família. Comece orando por uma pessoa, quem sabe está sedenta para ouvir sobre a palavra do Senhor. Uma pessoa que está próxima de você e só falta pedir: olha, estou aqui, estou necessitando de ouvir sobre Cristo, sobre a salvação. Comece orando por essa pessoa que está ao seu redor, ou quem sabe a pessoa que Deus colocará no seu caminho ou no seu pensamento. Comece orando. E ainda mais, eu desafio você para que você possa orar por ela, mas não apenas um dia. Orar por essa vida, por essa família, diariamente. Não apenas em um momento, mas orar incessantemente. E além disso, entrar em contato com essa pessoa, servir essa pessoa de alguma forma, que possamos ter essa ousadia, não de apenas orar, mas também de servir ao próximo. Que possamos ser cooperadores. Esse é o desafio da nossa semana. Por mais que os nossos planos, como foram falados aqui, sejam frustrados, que nós possamos ter em primeiro lugar paz. Uma paz que vem do Senhor, entendendo que Ele está sob o controle de todas as coisas. Que possamos entender que nós não estamos aqui para que a nossa vontade seja feita, mas sim a vontade do Senhor. Então que possamos, acima de tudo, mesmo diante dessas frustrações, dessas distrações, nos colocarmos na presença do Senhor. E, acima de tudo, nos colocarmos à disposição para sermos cooperadores do reino.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Vamos orar mais uma vez? Diante de tudo que ouvimos, o que nós precisamos colocar em prática? O que serviu para nós de um estímulo para que possamos cooperar com a causa do Senhor, para que possamos cooperar com o pedido? Que o Senhor nos ajude nessa semana, que o Senhor traga insights, ideias, para que possamos colocar em prática o que nós ouvimos aqui. Vamos orar, Pai? Nós te bendizemos por essa noite, te bendizemos por esse tempo na Tua presença e pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a nos confrontar diante do que nós podemos fazer, do que nós podemos cooperar, do que o Senhor fez por nós, enviando o Seu Filho na cruz do Calvário, diante do que o Senhor fez por nós num sacrifício único, ó Pai. E nós por muitas vezes temos
negligenciado isso. Por muitas vezes, ó Deus, temos esquecido de tudo isso que o Senhor fez. E não estamos à disposição do Senhor para cooperarmos com o reino. Que o Senhor nos ajude a sermos mais audaciosos. Que o Senhor nos ajude a termos mais, ó Deus, ideias, ousadia na Tua presença, para que o Evangelho seja pregado, seja propagado àquelas pessoas que ainda não conhecem do Senhor. Nos ajuda. Que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações, a moldar o que precisa ser moldado, ó Deus. Assim nós pedimos, assim nós clamamos, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lembrando você que ainda nós temos um encontro, tem um QR Code que vai estar aqui ou aqui, que você pode direcionar a sua câmera, né? E aí através dela você vai ser direcionado então para uma outra sala, uma sala de bate-papo, uma sala chamada Ático Convívio, onde nós conversamos, onde nós revemos pessoas. Então você é o nosso convidado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana na presença de Jesus.